Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra de Deus. Você vai ver aqui à luz da Escritura o porquê o adversário trabalha para não deixar que muitas pessoas sejam firmes na caminhada com Cristo. Porque muitas pessoas desanimam fácil. Porque muitas pessoas elas não conseguem ir avante na obra com Deus, não conseguem ser firmes no propósito. E porque muitas pessoas espiritualmente vivem cambaleando na presença do Todo-Poderoso. Se você quer saber por que o diabo segura as pessoas para não serem firmes na igreja com Deus, ouça esta mensagem. Certamente, espero que não, mas certamente tem pessoas me ouvindo agora que está vivendo exatamente o que aqui a Escritura vai nos mencionar. Neemias capítulo 6, verso 1, no dia de ontem eu falava sobre isso, mas quero aqui acrescentar algo a mais. Como falei, Neemias capítulo 6, verso 1 diz o título: os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: venha, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu as deixaria e fosse ter convosco? Queridos irmãos, veja que esse Neemias, de quem a Escritura se refere, ele está realizando a obra ou fazendo a obra em Jerusalém. E a obra que ele está fazendo, ele mesmo mencionou aqui que estava fazendo grande obra e que ele não poderia deixá-la, a obra que ele estava fazendo, para ir ter com Sambalate. Sambalate representava aqui o inimigo. E porque Sambalate tentou atrair Neemias através do convite? Porque a obra que Neemias estava desempenhando, fazendo ou realizando, a Escritura diz aqui que ele estava indo avante, que ele estava tendo êxito, que Deus estava dando crescimento na medida que Neemias se esforçava. E Sambalate, que era o inimigo, não queria que a obra fosse feita. Sambalate não queria que a obra fosse edificada. Sambalate não queria que a obra fosse avante, porque Sambalate queria ter acesso à cidade ou o povo que nessa cidade residia, a qual Neemias construía os muros em volta. Quando o inimigo percebeu isso, tentou atrair Neemias a um convite na aldeia no vale de Ono, porque Sambalate convidou Neemias para encontrar ele, embora Neemias não foi. Porque para Neemias ir encontrar Sambalate, Neemias tinha que deixar a obra de lado. E ao deixá-la, a obra de lado para encontrar Sambalate, se Neemias assim fizesse, ele estaria dando brecha. E através da brecha, se Neemias tivesse feito isso, deixado a obra para encontrar Sambalate, Sambalate teria invadido esta cidade de novo e destruído tudo que Neemias já o havia edificado através da graça que Deus teria lhe dado. E quando Neemias voltasse do encontro que ele tivesse tido com Sambalate, o que ele já tinha feito estaria destruído. Ou seja, ele teria que recomeçar de novo. Tem pessoas que estão me ouvindo que já recomeçou tantas vezes. Eu vou perguntar para aqueles que já recomeçou dezenas e centenas ou talvez até milhares de vezes: você não aprendeu ainda? Veja que a Escritura aqui mencionou
que a obra estava indo avante e que não havia mais nenhuma brecha, ou seja, não havia mais espaço para os inimigos, não havia mais brecha na obra. Percebe que quando o adversário ele quer atrair alguém, ele vai oferecer algo, ele vai convidar para algo, ele vai propor algo. Por exemplo, quando a pessoa ela está firme com Deus na igreja, no propósito, na vida espiritual, o adversário oferece a preguiça. E tem algumas pessoas que por conta da preguiça dá brecha para o adversário, para o diabo. E aí a pessoa não vai para a igreja, porque a preguiça segura ela. Assim o adversário entra na casa da pessoa através da preguiça, e aquilo que a pessoa na vida espiritual já o havia tido edificado, quando a pessoa deixa de ir para a igreja, deixa de ir para a obra, para que a obra de Deus seja contínua na vida daquele alguém, quando a pessoa deixa de ir, o adversário entra na casa daquele alguém que não foi. A obra ficou de lado, a obra ficou parada. O adversário entra na vida daquele alguém e o que já havia sido edificado, o adversário destrói. E aí a pessoa tem que recomeçar de novo na vida espiritual. O adversário ele oferece, por exemplo, infidelidade. Tem pessoas que não são dizimistas na igreja que congrega. O adversário tem acesso à vida daquele alguém, porque aquele alguém está dando brecha por não ser um dizimista. E aí, sabe o que o adversário vai fazer? Vai destruir o que já havia sido edificado nas finanças daquele alguém. Alguém que estava prosperando vai voltar a ficar endividado de novo. Alguém que estava indo avante financeiramente falando vai voltar para o fundo do poço. Deixou de ser dizimista, deu brecha. O adversário destruiu o que havia sido edificado na vida espiritual. Agora tem que começar tudo de novo. Na vida espiritual ou conjugal, a mesma coisa. Se a pessoa briga dentro de casa, quebra o pau, vai estar dando brecha. O adversário vai ter acesso à vida daquele alguém, vai destruir o que aquele alguém havia tido edificado. A pessoa vai ter que recomeçar de novo. O crente fofoqueiro, que tem a língua grande, que não segura a língua, também é da brecha. O adversário vai ter acesso à vida daquele alguém, vai destruir o que havia sido edificado, e a pessoa vai ter que recomeçar de novo. O crente vaidoso é da brecha. O adversário destrói o que havia sido edificado, a pessoa tem que recomeçar de novo. A pessoa que mente, que usa o nome de Deus em vão, que dá um nome a falar, a pessoa que anda todo errado, que dá mau exemplo, mau testemunho, também é da brecha. E aí o adversário vai tendo acesso por conta das brechas que algumas pessoas dão, e é por esta finalidade que tem muitas pessoas na presença de Deus, é fato, mas estão cambaleando na fé, está andando todo errado. Aí tem muitos pregadores que ficam fazendo campanha porque não entendem da palavra, Deus não revela a eles, por viverem na carne, e aí fica fazendo campanha para segurar as pessoas, porque Deus não revela a verdade a eles. Está tudo sendo enganado, a maioria sendo enganado pelo diabo. Diferente de Neemias. Neemias não aceitou o que o diabo estava propondo para encontrar ele na aldeia no Vale de Ono, porque o propósito daqui de Sambalate era que Neemias deixasse a obra de lado para encontrar ele. Se Neemias deixasse a obra de lado, ao deixar a obra que ele estava fazendo, com a obra que Deus está fazendo na sua vida, quando você deixa de dar um passo à frente para que Deus possa edificar um pouco mais, ou acrescentar um pouco mais na sua vida, porque a obra é a sua vida, é a minha, é a nossa vida. Quando alguém deixa de ir para a igreja, espiritualmente você vai estar dando um passo atrás, dando uma brecha. Ali o adversário vai ter acesso à vida daquele alguém, vai destruir o que havia sido edificado, e aí a pessoa espiritualmente vai voltar a cambalear na fé de novo, porque vai estar dando brecha. É tudo que o adversário quer. Você entende o quanto é importante ser firme na obra? O quanto é importante ser firme com relação à vida espiritual? O quanto é importante ser firme no propósito? Você que vai para a igreja atrás de campanha, por isso que tem muitas pessoas morrendo espiritualmente, cambaleando, sem um pingo de fé.
não vai para a igreja por causa da palavra. E aí muitos pregadores não ensinam a verdade, por isso que as pessoas vivem morrendo espiritualmente. Às vezes não é nem um pregador também, às vezes que as pessoas são ignorantes, porque aqui tem desses, e eu ensino. Às vezes não é nem o pregador, é a ovelha que é ignorante mesmo. Neemias não aceitou o convite, e aí ele não desistiu, começou a afrontar Neemias, enviou uma carta dizendo: tu quer ser o rei desse povo? Neemias falou: não, só estou cuidando de ambos, porque Deus confiou a obra a mim. Neemias pensou consigo: eu não vou deixar a obra, eu não vou deixar o que Deus me mandou que fizesse para ir ter com os outros. Eu não tenho compromisso com os outros, o meu negócio não é com Sambalate. Neemias dizendo, pensando consigo: o meu negócio é com o Todo-Poderoso. Neemias não deixou a obra de Deus para ir com os outros. Ele pensou consigo: eu não tenho negócio com Sambalate nem com ninguém, meu negócio é com Deus. Não deixou de lado a obra do Todo-Poderoso. Quantas pessoas com o passar do tempo estão deixando a vida espiritual de lado? Não se esforça, dando brecha, não se dedica, não é firme no propósito, não é firme na vida espiritual. É por isso que vive morrendo. O diabo batendo, judiando na saúde, nas finanças, na família, em vários aspectos. Por quê? Porque muitas pessoas vivem dando brecha para Satanás. E aí o diabo cai matando o que havia sido edificado na vida daquele alguém. Quando a pessoa dá brecha por não ser firme na vida espiritual com Deus, o diabo passa a ter acesso à vida daquele alguém. Aí tudo que havia sido construído ou edificado na vida espiritual, o diabo destrói tudo. Aí a pessoa tem que estar sempre recomeçando, voltando para trás, recomeçando o tempo todo. Tem pessoas me ouvindo que já recomeçou tantas vezes, mas não aprendeu ainda. Vai morrer recomeçando? Ou será que vai chegar a hora que alguns aí ouvir a voz do Todo-Poderoso? O adversário está aqui tentando com Neemias, ele não deixou se levar. Ele foi firme no propósito. E aí, se você continuar lendo a mensagem, você vai ver que Sambalate corrompeu alguns pregadores para induzir Neemias, para tentar atrair Neemias para o templo, para uma armadilha, para uma enroscada. Ou seja, o adversário usou todas as cartas para conseguir o que queria com Neemias, mas não conseguiu, porque Neemias sabia distinguir entre a voz de Deus e a voz do adversário. Recusou o que o adversário estava oferecendo para ser abundante na obra do Todo-Poderoso. Neemias recusou o que Sambalate estava propondo para que a obra de Deus fosse avante naquele lugar através da vida dele. Você quer que a obra de Deus seja avante na sua vida? Você quer que Deus conclua na sua vida a obra que Ele, Deus, já começou? Você precisa se afirmar com Deus primeiro. Você precisa ser firme na fé, ser firme no propósito, pegar mais firme, senão você vai morrer recomeçando. E o que é pior? Quem morrer recomeçando, que significa não estou ouvindo a voz de Deus, corre um sério risco de perder a salvação. Eu pergunto para muitas pessoas: você vai pegar firme para que as brechas permaneçam fechadas? Ou alguns que me ouvem vai continuar dando brecha para o adversário e recomeçando, como tem acontecido com alguns já tantas vezes? Quem é você? Você é daqueles que vive recomeçando ou que é avante na obra? Como está a sua vida espiritual? A sua vida espiritual depende de como você tem sido na presença de Deus. Se você tem sido firme no propósito, ou se você é aquele que não leva a sério, vai na igreja só quando você quer. A pessoa que vai na igreja só quando quer vive dando brecha, e aí o diabo vive tendo acesso à vida daquele alguém. E com isso, quando o adversário tem acesso à vida de um alguém, ele destrói tudo que havia sido edificado, e aí a pessoa vai estar sempre recomeçando, morrendo na fé, cambaleando na fé, porque não é firme no propósito com o Todo-Poderoso. O adversário oferece trabalho a um, oferece mentira a outro, engana a outro, vaidade a outro, infidelidade a outro, preguiça a outro, e muito deixa ir se levando, aceitando o que o adversário propõe, e assim vai dando brecha, e o adversário vai destruindo o que havia sido edificado na vida daquele alguém. E assim aquele alguém vai estar sempre recomeçando na saúde, nas finanças, na família, na vida espiritual, em vários aspectos. Tem pessoas que vivem recomeçando direto, exatamente por não ser firme com Deus. Quando não é firme, vive dando brecha.
Era o que o adversário estava tentando aqui, que Neemias deixasse a obra. É o que o adversário faz com tanta gente. O adversário, infelizmente, consegue dominar muitas pessoas para não serem firmes na obra, para não serem firmes no propósito, para não serem firmes na vida espiritual, porque o propósito do adversário é destruir aquilo que já havia sido edificado na vida de algumas pessoas, para fazer com que elas vivam recomeçando o tempo todo. E aí eu pergunto, você quer que a obra seja contínua na sua vida? Ou você quer recomeçar de novo? Viver recomeçando como tem sido assim com tantas pessoas? O que você prefere? Que Deus dê continuidade? Ou que você de novo venha recomeçar? Como já tem acontecido com tantas e tantas pessoas. Quem você é? Ou o que você prefere para si mesmo? Pense nisso. Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.